Fala aí, meus camaradas, tudo em ordem? Conforme prometido, né, fazer a live aqui para explicar o que aconteceu, o que vai acontecer, o que pode acontecer a partir desses atos em defesa aí, as manifestações que ocorreram, né, em defesa da democracia, beleza? Mandar aqui para algumas pessoas, né, de repente quem tiver aí de bobeira, quiser dar um saque, acompanhar, para a gente debater aqui, beleza? Vamos dar ideia dura. A ideia tem que ser sempre duríssima, viu? Tem que alisar nem agradar ninguém não, viu? Então vamos, já já a gente começa a sessão de espancamentos, né? Vamos espancar sempre com embasamento, né? E um certo respeito também, mas nem por isso a gente vai deixar de espancar aqui as instituições, algumas que foram defendidas aí nessas manifestações, né? Então vou fazer questão de espancar um pouco aqui a OAB, como já falei aí, a OAB tanto nacional, né? Conselho Federal, como a daqui, né? De Sergipe. Certo? Então mandando aqui pra galerinha. Que é pra ficar atento, viu? E a gente vai debater, falar um pouco também sobre o que aconteceu é, lá na UFES, né? Já que teve alguns setores aí, conforme o camarada Geade falou, né? Depois, Geade, eu vou compartilhar também o seu story falando sobre a desmobilização, né, provocada por alguns setores lá do PT e do PCdoB, né, aqui, que não queriam dialogar com o povo, né? E aí, quando não quer dialogar com o povo, me quebra, né? Que meu diálogo é com o povo. Não quero debater com classe média, nem com burguesia não, né? Assim, pode até pegar uma visão, né? Mas o debate é com o povo. Galera chegando aí. Ideia duríssima, viu, Bastião? Chamo de sessão de espancamentos. Isso aqui é uma careca bem resolvida, viu? Não vou mentir pra vocês. Eu já mandei aqui pro pessoal, quem quiser chegar aqui, vai chegando. Vão mandando aí perguntas e qualquer coisa que vocês possam fazer aí pra colaborar e engajar também, né? Camaradas, eu depois vou jogar esse vídeo aí, essa live, no YouTube, viu? Então de antemão, se inscrevam lá no canal, compartilhem, curtam, comentem, que é para dar uma engajada aqui na luta dos camaradas, né? Que é uma luta que não é só minha, certo? Luta dos camaradas para a gente conseguir realmente, através também de um debate aqui no meio das redes sociais, engajar e mobilizar a classe trabalhadora, certo? Porque claro que a rede social é um fenômeno importante para a gente conseguir divulgar ideias, só que a gente sabe que as ideias, né, que são dominantes, que circulam com mais facilidade, são as ideias da ideologia burguesa, da ideologia liberal, porque são elas que estão no poder, então é muito mais fácil para elas de conseguirem divulgar, né, os seus trabalhos e sua ideologia, que já faz parte da ideologia dominante, né, como dizia Marx lá, Marx e Engels lá no livro A Ideologia Alemã, certo? Que a ideologia de uma época é a ideologia da classe dominante. Por isso que é muito comum, inclusive, que trabalhadores, pessoas do povo que sofrem diariamente com as mazelas do capitalismo, ainda assim se vejam com a pretensão de serem capitalistas, sabe? Mas não vão ser, porque o sistema capitalista não foi feito para o trabalhador chegar no poder, entendeu? Por isso que a gente tem que destruir o sistema capitalista. Tá certo? A conexão tá bacana aí, né? Então vamos lá. Eu botei no título aí, né? Qual o significado das manifestações em defesa da democracia. Galera, de antemão é muito importante, sim. Essa manifestação foi muito importante, porque a gente tem que defender algo de bom que já está colocado, né? A nossa Constituição tem alguns valores interessantes que ajudam também na luta em favor da classe trabalhadora.
certo? Então, o debate público também, que se for instaurado um golpe militar, como já está em marcha, esse golpe militar começa com o governo Temer, certo? Que tem a volta, a partir do governo Temer, tem a volta dos milicos, ou seja, dos militares, entendeu? Partido fardado, como fala o camarada Pedro Mari. Partido fardado, eles têm a sua própria concepção do que é melhor, do que é ser o governo, do que é ser a situação, ou seja, do que é estar no poder, certo? Por isso que é partido fardado. A gente ignora muito a mídia burguesa, alguns setores dessa esquerda que tem um conservadorismo aí que é ridículo, da esquerda também, entendeu? A esquerda está longe aqui no Brasil, né? Está longe de ser uma esquerda revolucionária. Alô, Cybercomuna. Cybercomuna, sou o caso, naquele dia não deu para responder, né, sobre a ditadura do proletariado. Hoje eu respondo aqui com o maior prazer, porque daquela vez não deu tempo, né? Posso responder aqui com o maior prazer, beleza? Então, retomando, é partido fardado, certo? A gente não pode ignorar a movimentação dos militares, que é muito ignorado pela esquerda, por algumas lideranças políticas, certo? Da esquerda, dessa esquerda conservadora, conciliatória e que não mobiliza a classe trabalhadora. É por isso que é chamada por vezes aí em setores da direita de esquerda caviar, né? Porque é uma esquerda que fica longe da classe trabalhadora. E meu bate-papo aqui, a minha ideia é sempre dialogar com a classe trabalhadora, certo? É isso, porque somos nós que vamos mudar a sociedade, entendeu? Não, não será através de certos setores elitistas da advocacia, de uma promotoria, juízes, desembargadores. Não é essa elite aí que vai ser a vanguarda, que vai estar na linha de frente para puxar uma mudança realmente na nossa sociedade, tá certo? Fiz então essas premissas aqui, algumas pontuações, né? E vamos lá falar especificamente então sobre os atos. Acho que dá pra me ouvir legal, né? Não sei se às vezes eu falo um pouco baixo aí. Qualquer coisa, viu? Me falem aí. Curtam, se inscrevam lá no canal, hein, Gabriel Barros. Às vezes é difícil de achar, né? E fica que é pequeno, né? Aí você pode botar o título lá específico, ou então entra aqui pelo Insta mesmo e entra no link que eu deixei aí no perfil, certo? Então vamos lá, qual é o significado aí dessas manifestações? Como eu disse, é importante sim a gente contrapor o bolsonarismo, embora essas manifestações, ao menos as cartas, né, da Fiesp e do pessoal lá da USP, não falavam especificamente em Bolsonaro, em bolsonarismo, embora devessem falar, né? E é importante sim esse contraponto, é importante sim esse movimento. Aparece na mídia, a mídia dá algum respaldo, porque claro, entre a democracia burguesa, que legitima, né, já o fascismo, e o próprio fascismo, que pode ficar mais escancarado ainda, com a possibilidade muito grande aí de um golpe militar encabeçado, engajado por alguns setores aí da sociedade civil também, por conta do bolsonarismo fascista, liberal fascista, né? Então a gente tem que tomar sempre cuidado com isso. E quanto mais pessoas engajadas nessa luta, é importante. Então esse movimento é sim importante. Por isso também que eu fui ontem aqui na Universidade Federal, né? Para ajudar também na luta, conversar com alguns camaradas aí que eu já conheço e ver outras pessoas lá também e conversar um pouco. E tentar sempre essa aproximação com a classe trabalhadora, né? Então é muito importante sim. Os atos foram importantes. Agora perceba uma coisa. Se a gente observa, por exemplo, o posicionamento de alguns setores burgueses, exemplo aí da Rede Globo, a gente percebe o quê? Um certo apoio, né? E para mim seria a primeira hipótese, primeira situação para a gente já abrir o olho aqui, do tipo de pensar o seguinte:
Se a Rede Globo está apoiando, coloca as manifestações em uma conotação positiva, ou seja, conhece a relevância e ao mesmo tempo coloca em uma situação positiva dessas manifestações, já é uma questão para a gente ficar em alerta. Ou seja, para a gente se perguntar, né, por que um setor tão importante da burguesia, como é a Rede Globo, está apoiando, está se manifestando a favor dos protestos. Talvez não explicitamente, mas ao reconhecer, né, a relevância, dizer que é algo histórico, tentar falar da diversidade que houve aí nos atos, né? Está assim dimensionando a partir de uma perspectiva positiva desses atos. Então é o primeiro ponto de alerta. Assim, o setor burguês, como a Rede Globo, que é um dos ápices aí de exploração, que foi favorável ao golpe militar lá em 64. Depois pede lá, né, sua desculpa esfarrapada, assim como a OAB também foi favorável ao golpe militar e também faz a sua meia-culpa um tanto quanto esfarrapado, até porque no caso da OAB apoiou também o golpe de 2016 contra a presidente democraticamente eleita Dilma Rousseff, certo? Então por que esses setores estão apoiando, né? É mais uma vez um movimento histórico que se repete. O cenário é muito parecido com o que aconteceu nos debates mais acalorados, sobretudo na virada, entre aspas, que eu vou colocar depois, que a gente volta, acaba com a ditadura, entre aspas, aí, e estabelecemos um regime democrático e que tem como seu apogeu o advento da Constituição cidadã, como diz Ulisses Guimarães, né, que é muito saudado aí por boa parte dessa classe média que encabeçou os atos de ontem, né? Então, a partir dessa Constituição cidadã, foi estabelecido, né? Foi o ponto fulcral, digamos assim, no sentido legalista da palavra, para estabelecer o Estado Democrático de Direito. E é aí que a gente entra. O que é o Estado Democrático de Direito que foi defendido, por exemplo, na carta lá aos brasileiros, a carta a favor da democracia, que foi uma recapitulação lá da carta instituída também em favor da democracia, a Carta aos Brasileiros lá de 1977, certo? Quando setores da classe média já começavam a colocar em vias mais institucionais, a partir também de uma meia-culpa, como eu disse, da OAB, da Rede Globo, de alguns setores das mídias burguesas, a questionar o regime antidemocrático estabelecido pela ditadura militar, certo? Temos que ter essa dimensão. Então, Estado Democrático de Direito. Basicamente, para não pegar um conceito aqui que fica muito na abstração aí de alguns juristas, né? É você estabelecer um Estado que será baseado no direito a partir de um regime democrático. Então, estabelece-se uma ruptura institucional entre o regime anterior da ditadura, estabelece agora um novo regime supostamente democrático. Obviamente, alguns avanços, sim, tanto do ponto de vista legal, ou seja, de colocar em leis mesmo, como do ponto de vista também de você conseguir debater publicamente alguns temas tão importantes, né? Que antes eram censurados, né? Ou seja, você que fazia parte lá mesmo das grandes mídias tinha sempre um censor que ia dizer aquilo que você poderia ou não publicar, né? Então a gente sabe sim que as liberdades foram vilipendiadas, e com a instituição aí, a partir do advento da Constituição de 1988, a gente tem uma retomada dessas liberdades. Mas qual é a grande crítica também desse movimento, né? Que foi encabeçada por setores da classe média, e eu ainda estou aqui no caso no debate na época da ditadura, né? Qual é a grande crítica? Porque é um setor encabeçado, é um movimento encabeçado, liderado por setores e lideranças
da classe média. Tem um apoio popular, setores do movimento negro, indígena, mulheres e minorias aí sociologicamente consideradas, tem sim, mas não estão na liderança, não são essas pessoas que estão no comando, que estão no protagonismo, entendeu? São setores da classe média e até uma certa elite também, dentro das camadas políticas também, certo? Que comandaram, que encabeçaram esse movimento de retomada, né, democrática e conciliatória. E a gente está caminhando para repetir o mesmo erro. O mesmo erro pelo seguinte: porque embora houve sim avanços, esse movimento ele começa a ganhar força porque na ditadura não foram só os pobres que sofreram. Setores da classe média mesmo, da classe média alta também sofreram. Artistas, intelectuais famosos sofreram. A mídia burguesa também. Ou seja, mesmo mantendo seus lucros, né, mas não tinham como e nem podiam acentuar ainda mais seus lucros, sabe? Então eles viam as suas finanças, seu capital em risco. Assim como setores da classe média, da pequena burguesia, se viram torturadas e torturados. E aí foi isso que incomodou. Foi isso que, porra, agora a gente vai ter que mudar tudo. Agora temos que mudar tudo. Tá entendendo aqui? Porque nesse período de redemocratização, você não houve realmente uma ruptura real com a ditadura. É por isso, inclusive, que eu sou muito influenciado pelo rap, porque o rap não tem medo, não, meu amigo, de chegar e falar: aqui, ó, tá acontecendo isso. Ah, vocês botaram lá a Constituição Cidadã, né? E por que tem tortura que só a zorra? Porque essa tortura é permitida aqui contra os pobres? Porque a polícia pode entrar e matar na favela e não ser punida? Então a manutenção da violência estatal, ela continua. Só que agora ela volta a ser direcionada única e exclusivamente contra, ou basicamente, né, em sua maioria, contra setores exclusivamente, praticamente, né, da classe trabalhadora, que é quem começa a sofrer mais. Ou seja, o foco volta. É isso aí, Paulo. Rap é a voz da liberdade, tá ligado? É a voz da liberdade. Pô, eu tô com um livro aqui, ó. Um camarada aqui que eu admiro pra carvalho. Eduardo Tadeu, tá ligado? É o que eu acho que sai, né? De cabeça pra baixo, sei lá. Mas aqui é Eduardo, a guerra não declarada na visão do favelado. Aqui, esse, sem dúvida, aqui é meu livro aqui de cabeceira, tá ligado? É meu livro aqui de revolução. Isso aqui é revolução, certo? Esse livro aqui, ó, desse camarada aqui é revolução. É proposta de mudança de verdade mesmo. Não é pouca conversa não. Não é conciliação não. Conciliação é o que? Você admitir e respeitar tudo aquilo de ruim que foi feito contra as pessoas mais pobres, em nome e favorecendo essa classe média que foi outrora torturada. Então, o momento histórico é parecido, porque da mesma forma que aconteceu lá no pós-ditadura, quando a gente entra nesse período de 1984, 85 e começa a debater uma nova Constituição, era para o movimento popular, era para um movimento de massas mesmo, ou seja, a classe trabalhadora, tomar o poder, tomar o protagonismo. Eu não vou dizer nem de fazer revolução, viu? Que aqui, no caso, o PCB não estava em alta, né, também. Mas pelo menos fazer reformas estruturais, entendeu? Se vocês lerem, por exemplo, o livro de Caco Barcelos sobre a Rota, eu lembro que eu estudei também um trabalho uns 2 ou 3 anos atrás, que falava como a gente não conseguiu realmente romper
com a ditadura, entendeu? Por isso que alguns setores, como o camarada aqui, que eu disse do livro aqui, ele fala que a ditadura não acabou, tá ligado? Lá na leitura da carta, né, em favor da democracia, lá na USP, aí teve uma camarada que falou que tortura e ditadura é coisa do passado. Não são coisa do passado não, viu? Já alerto aqui. Não são coisa do passado não. A tortura, você pode pegar dados aí, viu? Fórum Brasileiro de Segurança Pública, IPEA, Mapa da Violência. Que a tortura hoje é pior, acontece mais do que na época da ditadura. Isso não quer dizer que a ditadura era bom não, viu? Isso na verdade só confirma que a gente não rompeu com o regime de ditadura militar. E quando eu falei do livro lá de Caco Barcelos, que ele fala da rota, ou seja, é como a estrutura de violência da polícia. A rota é a polícia mais violenta lá de São Paulo, né? E talvez do mundo até, viu? Não é só de São Paulo não. Mata a rodo mesmo à vontade. Alckmin, inclusive, que foi comandante aí boa parte aí, e que foi Alckmin que está agora, né, com Lula, encabeçando aí algumas chacinas em favelas lá de São Paulo, certo? Legitimando, inclusive. Por isso que muita gente fala, camarada chavoso da USP. Depois sigam aí o canal dele aí, e o Instagram dele também. Ele tem um canal no YouTube. Que ele fala abertamente, porque ele mora em São Paulo, na periferia de São Paulo, ele diz, pô, Alckmin é um fascista, pô. O que ele fazia quando ele comandava lá o governo de São Paulo é coisa de fascista, coisa que se compara a Bolsonaro, pô. A forma de fazer política dele, de violência, ao comandar a polícia, é de fascista. Sabe, é de morte ao povo trabalhador, pô. Que o fascismo ele se apropria, né, do movimento, da revolta, ele manipula sentimento. Ele manipula a revolta legítima do povo trabalhador diante do sistema de democracia burguesa. Aí o fascismo manipula isso através do conservadorismo, manipula as massas. Aí fica parecendo que, por exemplo, um cara como Bolsonaro é alguém que fala pelo povo, mas ele não fala pelo povo, ele fala exclusivamente contra o povo, ele é contra o povo. Só que fica parecendo que ele fala a favor do povo, porque ele fala numa linguagem fácil, numa linguagem que dá para qualquer um entender, que eles vão mudar isso tudo, mas não vai mudar. Como é aqui? Compara Bolsonaro que se compara a Hitler e aí chegamos à conclusão que a ditadura não acabou. É isso. Não, o meu camarada Tássio, a gente tem pra onde correr sim, viu? Tô sempre aí postando. Fala, meu parceiro Ítalo. Alô aí, Depósito Leite Neto, o melhor do estado. Tenho que falar isso aqui, viu? Certo, camarada Tássio, a gente tem sim pra onde correr. Tô direto aí falando isso. Tô saindo sempre às ruas aí, movimentos, falando, dialogando com a classe trabalhadora, que é quem sofre mesmo, conversando com vocês aqui, quando a gente conversa na rua, sabe, a gente fica sempre em diálogo para ver o que é que a gente pode melhorar, entendeu? O que é que a gente tá passando, porque a gente sente raiva aí de certas coisas, isso tudo aí a gente tem que conversar mesmo, que é essa conversa aí do dia a dia, que é a partir dessa conversa que a gente se organiza, entendeu? Para formar movimento e poder realmente mudar as coisas. Então, como eu estava falando, pô, a gente não rompe realmente com esse sistema de violência que foi estabelecido lá na ditadura militar, certo? A ditadura militar durou de 1964 até 85, né? E aí você teve essa Constituição agora de 1988, né? Que ainda é a Constituição Federal de hoje aqui no Brasil, certo? Só que ela poderia ter feito muito mais, pô. Poderia ter feito muito mais. E era o momento, como é agora o momento, de você ter um levante popular, entendeu? Você ter as pessoas realmente, o povo, comandando. Então essa leitura dessa carta aí que rolou ontem, né, dia 11 de agosto, foi uma carta encabeçada, liderada por setores elitistas. Não foi um movimento de massa, de trabalhador, entendeu?
Ah, não, Gabriel, mas porra, teve sim é, setores aí minoritários que participaram, colaboraram. Na USP lá muita gente e tal, não sei o que, pô, demonstra um apoio popular. Não, teve, mas é o que eu falei lá no começo, pô. É encabeçado por setores elitistas da advocacia, do sistema de justiça, né, juristas aí, que defendem o legalismo. E o que é que significa defender o legalismo? É como tinha dito numa live aí anterior, certo? Defender esse legalismo é você legitimar esse sistema de violência que não foi realmente rompido depois da ditadura, né? Depois do fim, no sentido formal, da ditadura militar. Porque o direito, pessoal, ele não é feito, esse direito que a gente tem, que é o chamado direito burguês, ele não é feito para a classe trabalhadora. Ele não é feito para fazer justiça. Por isso que não é de se surpreender não, quando a gente vê, pô, o cara fez uma atrocidade ali e saiu no outro dia. Porque não é feito para fazer justiça não. E eu não estou falando também porque eu não sou favorável a punitivismo não. Sair, tem que punir, não sei o que não. Mas eu estou falando o seguinte, que quando o rico, e até quando alguém que não seja exatamente um burguês aí rico, comete crimes atroz e saem logo em seguida, não tem uma punição, digamos, adequada, é o que o sistema ele não foi feito para fazer justiça. A maior parte do sistema carcerário no Brasil é composto por traficantes. A gente tem que debater também sobre drogas, certo? E a maioria esmagadora, vocês podem pegar dados aí, repito novamente, esses dados aí de violência, de tráfico que eu falo, vocês podem pegar mapa da violência que sai todo ano, que analisa, né, a situação de violência na América Latina a partir de muitos dados. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, IPEA também, que é um instituto de pesquisa, vocês podem ver. Fora outros aí também, né, o Diese. E a maioria das pessoas que estão presas é por tráfico e em pequena quantidade, pô. Sabe? Então essas pessoas aí sequer fazem cosquinha ao sistema de tráfico, entendeu? Não representam aquilo que a maioria pensa que eles representam. Quando diz, você tá, sei lá, prendeu tal pessoa, ele estava traficando, mas era uma quantidade ínfima, coisa pouca, entendeu? Não é que você vai ser favorável ao tráfico, né? Primeiro a gente tem que debater sobre legalização de algumas drogas aí, né? Ou de todas as drogas, no caso. E especificamente aqui, no caso da traficância, a maioria das pessoas que estão presas é por tráfico de pequena quantidade. Você prende essas pessoas, são pessoas pobres, negras, das periferias, das favelas. Pô. O grande traficante, ele não é preso porque ele é burguês, pô, porque ele é rico. É isso, Paulo. O sistema foi feito para destruir. E destruir quem? É isso que a gente precisa apontar, tá ligado? Foi feito para destruir a gente, pô. Foi feito para destruir a gente. Porque o cara que é traficante grande, como eu disse, que pratica aquele crime que realmente coloca em risco a nossa sociedade, o cara, eu digo assim também, dos grandes burgueses que exploram os trabalhadores, esses não são presos. Você pega, por exemplo, a questão do furto, que nosso Código Penal ele é muito patrimonialista. Ele defende mais o patrimônio, os bens, propriedade, do que a vida. Por isso que o crime que tem a maior severidade na punição é o latrocínio, que é um crime contra o patrimônio, não é o homicídio, certo? É o crime que é mais severo aí, que tem uma pena mais severa. Aí você pega o cara rico, o cara dono da Rede Globo, por exemplo, sonega um bocado de imposto. Esse sim ele causa um dano efetivo nas nossas vidas, pô. Esse sim. Aí sonega. E aqui também eu já vou adiantar, né?
O caso da Rede Globo aqui, do dono, né? Da Rede Globo, no caso, quando eu me refiro a essas, a Globo, a Record, que essa galera sonega mesmo imposto. E grandes empresários, aqueles que são burgueses mesmo, entendeu? Vira e mexe vocês podem ver, eles sonegam impostos. Só que eles não são punidos, e ainda assim a legislação, quando trata do crime tributário, permite que, por exemplo, o cara vá lá, sonegue o imposto, não pague imposto. Só que depois, quando ele for processado, a qualquer momento, mesmo ele sendo condenado, ele pode devolver a grana e não ser punido por isso. Aí você poderia pensar, não, mas ele devolveu. Sim, mas ele já fez um monte de coisa com esse dinheiro. Ele já fez mais dinheiro com esse dinheiro que foi sonegado. E ele fez dele para ele. Então ele sonegou, ou seja, desviou o dinheiro. Ele pode, se ele quiser, não ser punido aqui. Isso quando ele é processado, né? Muitas vezes a pessoa sonega mesmo, mas fica por isso mesmo. Isso quando ele é processado. Ele pode devolver o dinheiro, só que em cima desse dinheiro que foi sonegado, ele já fez vários dinheiros, só que dinheiro para ele. Ele já fez aquilo que a gente chamaria aí na literatura de mais valor. Ele já fez um bocado de mais valor. Ele já explorou muita gente para ficar mais rico ainda e não ser punido. Sacou? Então a nossa legislação, ela defende o patrimônio. Ela é calcada na propriedade privada. Só que é propriedade privada dos meios de produção. Porque quando a gente fala, inclusive, em tomar a propriedade privada, a gente não fala em tomar, eu digo marxismo, né? Quando fala em tomar a propriedade privada, não é tomar os bens da gente não, pô. Não é chegar e tomar meu livro, tomar seu carro, tomar seu depósito aí do Leite Neto. Não é isso não, pô. Isso é fruto do seu trabalho, pô. Isso é fruto do seu trabalho e que deve ser voltado para você, sabe? Ou seja, para construir riqueza para você, pô. O que a gente fala aí quando a gente diz em propriedade privada é atacar aquelas pessoas que detêm os meios de produção. Então volta aqui novamente, é dono da Rede Globo, galera dona assim, por exemplo, aí de uma Smart Fit aí da vida, é o velho lá da Havan. Eles detêm meios de produção. Se a gente pega em um âmbito mais longe aí, mais distante, é o dono do Facebook, é o safado lá do Elon Musk, sabe? Aqui no Brasil também aquele Paulo Lema, quem mais? A família Marinho, você tem a família Bravanel também, de Silvio Santos, o cara lá da Record é de Macedo. Eles detêm meios de produção, sacou? Eles detêm meios de produção. São eles que exploram efetivamente. Latifundiários. Cara como Ratinho, por exemplo, envolvido aí direto em trabalho escravo, tá ligado? Envolvido direto em trabalho escravo. Se eu não me engano, acho que ele já foi condenado, mas que ele é envolvido aí com diversas vezes aí em trabalho escravo, foi pego por isso, sabe, a zorra toda aí. Mas voltando aqui, não tem hora pra acabar não essa live não. Então as manifestações, né? Aí defender o Estado Democrático de Direito. Aí a pessoa vê assim, que porra é essa, né? Porra de Estado Democrático de Direito. Se eu tô passando fome, se eu tô com dificuldade para pagar as contas, se eu não consigo mais sair para me divertir, tenho uma dificuldade aí imensa para sair, pô. Final de semana é perdido, sabe? É dificuldade para pagar as contas, para comprar um gás de cozinha, para pagar a gasolina.
E aí vem camarada aí para defender instituições de forma abstrata. Aí o que é isso? O que é que isso representa para a classe trabalhadora que está sofrendo com tudo isso que eu falei aqui? Isso não mobiliza o povo. Galera, eu falei lá no começo, né? As manifestações foram e são importantes sim. Mas o tipo de fala, a linguagem, essa carta aí, encabeçada pelo pessoal lá da USP, não mobiliza a classe trabalhadora. Porque a gente tem que falar de quê? Tem que falar de fome, de miséria, pobreza, desigualdade, que é realmente e efetivamente o que aflige a classe trabalhadora, porra. Então poderia botar lá, pronto, se eu escrevo aqui uma carta, eu escrevo muito melhor do que aquela zorra lá que botaram lá. Que era pra botar, olha, vamos defender a democracia, bora. Mas bora convocar o povo a ir pra rua, sem medo, enfrentar o fascismo, porque senão a coisa já tá ruim, mas pode piorar. Porque se você já tá passando fome com dificuldade para pagar as contas, pode ficar pior ainda. E você não conseguir nem sair para fazer um protesto, porque senão você vai ser morto. Até você que é uma classe média alta, não vai conseguir fazer isso. Até determinados setores burgueses que não concordarem com o fascismo instituído pelo governo, não vai conseguir sair para se manifestar. Sabe? Aí não, pô. Acho que depois eu vou ler aqui pelo menos algum trecho. Aí ontem eu falei também. Aí botam ainda, metem lá no meio da carta, né? Que eu li a carta, não fala nada disso não, entendeu? Democracia porque a gente... ou seja, que poderia falar isso, né? De combater realmente a miséria, a desigualdade, a pobreza. E que a gente poderia avançar na democracia, entendeu? A carta não fala isso. E, porra, uma das cartas são assinadas por banqueiros e ex-banqueiros, porra. O que é que eles são? Eles são favoráveis aqui à democracia, lá. E, na verdade, o Estado Democrático de Direito... Cara, só dessa né, que... Aí... Esse roqueiro é resenha. Que ele botou aqui, depois que Bolsonaro entrou no governo, o carro da minha tia sona quebrando. É, parceiro, que o fascismo também tem uma áurea ruim, né? Tem uma espiritualidade nefasta, pobre, né? É isso que causa, né? Através da sua energia ruim. Aí, da tia Cleo, né? Ô tia Cleo, aí... Como é que vai dar carona pra gente ir lá pra Jatobá, hein? Tomar as duas. Pra mim esse é o ponto maior de discussão aqui, né? Se o carro da tia Cleo tá quebrado e a gente não consegue ir até Jatobá pra tomar as duas e ficar loucão, eu não sei qual é o sentido da vida, né? Vou tomar um café gelado aqui rapidão. Pra mim quem entrou agora foi Jorge, viu? Tomei o café até gelado, velho. Tá, liga aí. Não, eu botei essa roupa aqui também, calor da porra. Olha, quando tiver verão eu vou fazer live sem camisa. Não venham com essa não, que advogado tem que manter padrão, não sei o que, não. Vá pra lá. Viu? Sim, mas bora aqui retomar. É porque né, já tem mais de meia hora e né, tem que dar uma descontraída também, né, velho? Vamos voltar aqui. É, café gelado. E aí que eu deixei aqui, eu esqueci, tá? Maia onda, mano. Hum, hum. Não, porra, eu tô com alergia. Café gelado e água quente. Diga aí, velho, que onda? Pô, nariz meio entupido aqui, alergia, tá ligado? Sim, vamos lá. Então é nessa ideia aí, eu tava falando, né? Que a gente tem que convocar o povo, mobilizar o povo às ruas.
esse tipo de carta ele não mobiliza o povo. Eu sei que teve sim alguns setores aí importantes também de movimento estudantil, galera do PCB, movimento negro, LGBT, que participaram também, entendeu? Que participaram. Camarada, deixa eu falar rapidinho aqui é, sobre o papel da OAB, né? Que eu disse que o papel ridículo da OAB lá do Conselho Federal e daqui também. O que acontece? Essa carta, como eu disse, é bem limitada, né? Bem limitada, mas é importante ainda assim para mostrar algum apoio, alguma mobilização de alguns setores, certo? Aí a OAB o Conselho Federal, é isso mesmo, a maior parte do povo não tem senso crítico. O Conselho Federal da OAB não assinou essa carta. Aí você poderia, não, mas a OAB não assinou porque a OAB vai se posicionar de forma mais dura, mais firme. Não vai se colocar no mesmo bolo de banqueiros e setores da burguesia que assinaram também essa carta. Não, eles assinaram um manifesto, isso no caso o Conselho Federal da OAB, um manifesto específico, em separado, totalmente neutro, estranho, sem dizer para que era exatamente. Para dizer, não, assim, de forma dúbia, entendeu? Não disseram, olha, sou contra aqui e tal, não sei o que. Disseram, não, a OAB não se manifesta de forma partidária, não sei o que. É aquele mito, como eu falei uma outra vez, da neutralidade no direito a partir da técnica. Não, nós só atuamos de forma técnica, portanto não vamos nos confraternizar, não vamos ficar do mesmo lado aqui de setores de partido e tal, não sei o que. Então não vamos nos envolver porque nós somos técnicos. Porra nenhuma. Isso é puro suco de ideologia liberal. Porque quando você se coloca de forma neutra, você está apoiando aquilo que já está aí. E o que é que está aí? O bolsonarismo, porra. O que é que está aí? É o fascismo. Camaradas, pelo menos eu, né? Algumas pessoas podem usar termos aí em vão, tal. Eu não uso palavras em vão, não. Quando eu falo fascismo bolsonarista, quando eu falo que ele é fascista, é o que eu estou falando isso com embasamento teórico, prático e concreto, viu? Porque o fascismo ele é um movimento político ideológico, não é só um movimento histórico lá da Itália, certo? É um movimento político ideológico conservador, que fala muito a partir do moralismo cristão também, certo? Moralismo cristão, não estou falando que o fascismo é cristão, mas o moralismo de ficar, sabe, se intrometendo na vida das pessoas em tudo. Olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado, não sei o que e tal, sabe? É defensor do capitalismo nacional. Vocês podem perceber que falam muito um discurso de capitalista, por isso que o neoliberalismo ele é exatamente, quem é neutro está do lado do opressor, certo? E muita gente não entende qual é o papel do advogado também, da advocacia, certo? E a OAB, o Conselho Federal hoje, a partir da sua presidência, não entende qual é o papel da instituição que ela representa no Estado Democrático de Direito, certo? Se você não se manifesta realmente de forma dura, de forma peremptória contra todas essas mazelas que estão aí, você não cita quem é o defensor, quem é o promotor dessas mazelas, você está sendo sim conivente com o que está aí, porra. Tem que falar isso. Está sendo conivente com o que está aí. Se você vai a partir do discurso neutro, você está sendo conivente com toda essa desgraça que está aí. Porque eu não quero me envolver com partidos políticos. A questão não é essa. Poderia até ser, mas não é essa. Porque se pegasse e fizesse um manifesto duro, não, fizeram um manifesto mais genérico do que esse que lançaram aí, encabeçado pelo pessoal da USP. Mais genérico ainda, que não falava nada com nada. Falava nada. Paula, boca fechada não tem voz. Sabe?
Falava nada com nada. Ué, é isso aí. Aí no caso da OAB daqui de Sergipe, em vez de participar, convocar, eu não quero, como eu disse, não quero participar junto com partidos políticos e não sei o que, mas eu vou apoiar a luta. Aí fizeram um debate também genérico sobre democracia e tal, em um evento fechado aí para advogados, não sei o que, na casa aqui, sabe? Eu não posso afirmar especificamente o que foi dito lá, porque eu não estava lá, né? Mas pelo tom aí, seguido pela OAB Federal, pelo tom dessa gestão aí também, que eu já ouvi realmente na prática falando que temos que ouvir sempre os dois lados. Galera, existem fatos, certo? Em determinados fatos, não tem dois lados não, viu? Você tem ali um caminho, você tem, olha, aconteceu foi isso aqui. Vamos ouvir os dois lados. Meu amigo, aconteceu isso aqui. Isso aqui é racismo, por exemplo. Mas vamos ouvir o que um racista diz sobre o racismo. É isso que é ouvir os dois lados em algumas situações como essa. Eu digo porque isso foi dito pelo presidente aí atual daqui da OAB sobre as questões das vacinas. Vamos ouvir os dois lados. Sobre vacina de criança, não sei o que. Dois lados de quê, meu filho? Vá. Existe um fato. E o fato diz o seguinte, é para vacinar. O consenso científico diz é para vacinar. E não é que a gente não possa questionar as coisas não. Mas é você trazer um outro lado que fala besteira sem embasamento científico. Ou quando tem um suposto embasamento é através de uma pseudociência. Ou seja, que se utiliza supostamente de uma ciência, de métodos científicos para chegar a uma conclusão. Isso não é ouvir os dois lados. Isso é passar pano para a pessoa que está falando besteira. Isso é ser conivente com algumas desgraças que estão estabelecidas aí. Como eu disse no meu texto aí, que eu falei sobre direito e justiça, né? E botei lá um parênteses. No caso, justiça e o in, né? Para ficar tipo injustiça. Né? Porque o direito, camaradas, o direito é um fenômeno burguês, certo? Ele serve para atender a burguesia. É por isso que a gente tem essa dimensão, a gente sabe disso. Toda vez que a gente vê alguma coisa, algum fato assim, a gente diz, porra, se fosse enfim, se fosse pobre, estaria preso. Quando o rico comete uma besteira. Isso no significado concreto e teórico é dizer o seguinte, o direito ele é feito para proteger a burguesia, ou seja, os ricos. O direito. Não é só o direito brasileiro não, viu? Outra coisa para não esquecer que a carta lá em favor da democracia fala que a democracia secular norte-americana lá dos Estados Unidos foi ameaçada e tal. Veja, foi ameaçada e tal, não sei o que foi. Eu escrevi até inclusive sobre isso, sobre a ameaça lá no Capitólio, né, que é o congresso deles, lá nos Estados Unidos. Eu escrevi sobre isso, né, sobre o perigo que foi e tal. Depois eu compartilho aí. Como eu vou botar esse vídeo no YouTube, sigam lá no YouTube, se inscrevam, compartilhem e tal, que é pra dar uma força aqui pro camarada e nessa luta aí que eu tô fazendo, mas tô sempre convocando as pessoas a se organizarem politicamente para questionar, para debater, para a gente se engajar politicamente, tentar reverter, tentar mudar tudo que está aí, de forma efetiva, de forma concreta. Poucas ideias, certo? Sim, aí da democracia norte-americana, né? Quando colocar isso no texto, parte-se de um princípio que a democracia americana, lá dos Estados Unidos, é boa. Camaradas, eu não vou estar aqui para defender a democracia de lá não, viu? Porque a democracia de lá é uma grande Bósnia. Em termos aqui mais concretos, é a grande Bósnia. É o que lá ainda tem uma galera assim que é oprimida lá, que é mais politizada e consegue combater mais, né? Sabe, criticar mais.
Lá vocês podem, olha, perceba o seguinte, o pessoal fica muito criticando, tipo, vamos supor aqui a China. Ah, aqui na China é um comando só e tal. Lá também, viu? Lá o que muda, basicamente, é a forma de política interna e externa. Ou seja, quando é um partido democrata, como está agora, Joe Biden, aí muda um pouquinho a política interna e externa. Quando é alguém do partido republicano, muda um pouquinho também a política interna e externa. O que é que isso significa? Eles continuam. Exatamente. Não existe SUS lá. Olha, se você lá na pandemia. Galera, na pandemia, as cenas que vocês viam. É porque isso não era muito divulgado, não. Mas pesquisem aí. As cenas que vocês viam lá nos Estados Unidos de pessoas no chão, em estacionamento, porque não tinham condição de pagar por tratamento em razão da Covid. As pessoas jogadas, doentes. Assim, é uma coisa indescritível, porra. É uma coisa que se fosse na China, em Cuba, a galera ia tá, a mídia burguesa ia tá descendo pau. Pá, 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 pá. Que lá é só, o socialismo é lá o que causa, não sei o que. O capitalismo causa isso lá, porra. A democracia deles lá não é exemplo pra ninguém. Porque é uma grande Bósnia. Exatamente, só vai pro hospital quem tem como pagar. Senão passa mal. Ah, o SUS aqui é ruim, não sei o que, meu amigo, mas ainda dá algum amparo. Dá algum amparo com todas as suas. Isso é ruim, com todas as suas limitações, por causa desses setores aí privatistas que querem privatizar tudo e concentrar os hospitais, ou seja, as redes aí hospitalares, na mão de setores privados. Porra, isso é obra do capitalismo. São pessoas que querem fazer dos hospitais uma mercadoria, porra. Querem fazer da saúde mercadoria. Olha, veja. Lá no capítulo, no primeiro capítulo, né, lá do Capital, Marx, ele fala sobre mercadoria e o fetiche da mercadoria. E ele fala também que no capitalismo, isso é uma ideia geral aqui de Marx até, né? Dentro da análise que ele faz do capitalismo, de que tudo no capitalismo se transforma em mercadoria. É mercadoria, porra. Então a saúde, a educação, o trabalho, o que você quiser aí, o seu corpo, os seus bens, materiais e imateriais, o que você quiser. E o que você não quiser. Porque não é você que determina o que é o que não é mercadoria. Certo? É isso que ele falava lá. É isso que ele denunciava. E veja, no livro lá, O Capital, e a análise marxista do capitalismo não é uma análise moralista não, viu? Ele não diz aquilo que ele acha que é o capitalismo, não. Ele está descrevendo o que é o capitalismo. Ele faz uma descrição. Certo? Pode concordar ou não, achar ruim, achar bom. Mas ele faz uma descrição. Ele diz, olha, o capitalismo é isso aqui, viu? E vai, aqui. A partir, inclusive, do pensamento liberal, viu? Ele bebe muito de fontes como Adam Smith e David Ricardo, viu? Pega conceitos como conceito de valor. Ele extrai lá dos liberais para explicar aquilo que os liberais já tinham teorizado. Certo? Tá entendendo aqui? Mas retomando, então a democracia lá estadunidense é a grande Bósnia, viu? Não é exemplo para ninguém não. Ah, que a democracia secular foi ameaçada. Eita. Certo? Claro, Trump também era um cara alinhado aí, né, com o bolsonarismo, não sei o que, né? Obviamente. Mas vocês percebam, né, como eu falei, da política interna e externa. Com Trump, ele focava mais na política interna. Então, a opressão que ele dissimulava e que ele fazia era mais voltada contra seu próprio povo. Tá entendendo?
É isso. A pena de morte lá, que já também já tem casos de erros, né? Sabe? Porque eles têm uma sanha punitivista, entendeu? Eles têm fetiche mesmo, no sentido freudiano aí da palavra, de tonalidades imagéticas, de ver a punição como algo prazeroso, entendeu? E eles divulgam muito isso no meio social para que as pessoas também sejam manipuladas a pensar dessa forma. É isso. E como é que eu tava falando? Sim, da política interna, né, de Trump. A política interna lá de Trump era voltada para oprimir o seu próprio povo. Então, quem não fosse branco tá lascado. Era para sofrer mesmo, entendeu? Com Biden não tem isso, não tem também. Só que ele tem um foco maior em manter e disseminar o imperialismo, pô. Então, a violência é maior contra o inimigo externo, entendeu? Tem violência interna? Tem. Com Biden também tem. Contra negros, latinos? Tem. Tem sim. Com o governo Biden, que a galera pensa que às vezes diz que é socialista. A galera não sabe o que é socialismo, não. Assim, o pessoal que critica genericamente, né? Não sabe o que é socialismo, aí falam asneiras, né? Tem também. Mas eles focam muito na violência externa, do inimigo externo. E os Estados Unidos precisam de guerra, inclusive porque eles ganham muito dinheiro financiando. Eles só estão hoje como centro do imperialismo mundial por conta de guerras, pô. Certo? Por conta de guerras. Vocês pegam lá o plano Marshall lá após a Segunda Guerra Mundial, que ficou todo mundo, os países da Europa lá, a França, a Alemanha, entre outros, ficaram à mercê da economia americana, estadunidense. Entendeu? Então eles não são exemplo pra ninguém não. Eles são exemplo daquilo que não deveria existir, entendeu? Essa live não tem hora pra terminar, viu? Isso aí é problema de vocês. Mas vamos retomar. Então falei aqui, né, da OAB e tal, desse papel ridículo. E camaradas, vamos aqui. Contexto histórico, né? Tem um golpe parlamentar contra Dilma em 2016, certo? Entra Michel Temer. Temer já começa, e não é à toa, os militares voltam à ativa. Voltam a participar diretamente do governo. Promovem chacinas. Promovem matanças no Rio de Janeiro. Intervenção federal. Que é uma palavra bonita que o direito usa para não utilizar intervenção militar. Intervenção militar juridicamente significa uma coisa diferente de intervenção federal, porque a intervenção federal tem um amparo constitucional. Está na Constituição, então está na Constituição, então tá maravilha. É isso que o direito burguês diz. Camaradas, Pachucanes, Teoria Geral do Direito e Marxismo, é o livro dele. Ele já denunciava: Estado democrático de direito é um privilégio da burguesia. Quem tem direitos, efetivamente, são as camadas burguesas. Estão me entendendo? Bicho, eu vi o camarada Chavoso da USP, ele colocou lá uma live dele assim, 2 horas, mano.
Se pau, eu coloco essa aqui também. Ou então corta, entendeu? Meu editor-chefe aí, Bastião. O editor-chefe, o nome dele é Gabriel Bastião. É um grande camarada. Certo? Então, o Estado democrático de direito é um privilégio da burguesia. Certo? Estão me entendendo agora? Aí vejam aqui a análise. Entre junho e julho de 1905, o camarada dos camaradas, depois de Marx e Engels, Vladimir Ilyich Lenin, escreve um texto, um livro, né, chamado Duas Táticas da Social-Democracia na Revolução Democrática. É isso que ele faz. E no marxismo a gente utiliza do materialismo histórico dialético, portanto é uma posição dialética que a gente utiliza para entender o movimento histórico. Sobre dialética, camarada, vocês podem pegar o vídeo, por exemplo, do camarada Ian Neves, canal História Pública. Vocês podem entender um pouco mais. Eu não vou explicar aqui agora o que é dialética, porque é um tema bem complexo mesmo. Mas, grosso modo, é entender as contradições. Por isso tem a dialética lá, muito citada de Hegel, entre senhor e escravo, sabe? Que é o seguinte: o senhor, ele precisa do escravo para ser senhor. E a gente tem que entender o que é que significa essa contradição aqui, entendeu? E analisar os dois polos de forma conjunta, sem fragmentar. Ou seja, porque setores da metafísica faziam o que? Diziam, não, eu vou só analisar só o que é ser o senhor e o que é ser o escravo. Fragmentava. Entendeu? E a gente utiliza da dialética aqui, ou seja, de forma conjunta. Porque os dois, aí Hegel ele traz essa dialética, senhor e escravo. Então o senhor ele precisa do escravo para ser senhor. Então ao mesmo tempo que ele explora, ele necessita, ele é refém também do escravo, entendeu? Então assim como o capitalismo, os burgueses exploram o trabalho através da venda da força de trabalho dos trabalhadores, essa exploração ela pressupõe e ela necessita de alguém para ser explorado. Certo? Então o capitalismo ele necessita, ele não sobrevive sem o seu escravizado, que somos nós trabalhadores. Pessoas comuns, que não temos meios de produção, que não somos descendentes de colonos, de colonizador, entendeu? Então, mas voltando, né? Entre junho e julho lá de 1905, então o camarada Lenin escreve lá: Duas táticas da social-democracia na Revolução Democrática. Ele fala lá da revolta dos camponeses, que se aprofundava, ocupando latifúndios e reivindicando a nacionalização da terra, certo? Enquanto a burguesia pedia reformas. Então, com a sua intancável, insuperável dialética, Lenin ele deixa evidente que vitoriosamente resolvida a contradição entre o povo russo e o czarismo, ou seja, os reis que estavam lá comandando e oprimindo o povo, a contradição entre a propriedade camponesa e a luta operária, certo? Pelo socialismo, ia tornar-se dominante. É dizer o seguinte, vamos ver aqui agora, vamos trazer para o agora. Fala-se muito que derrubar Bolsonaro. Então qual é a contradição que temos atualmente? A contradição entre o povo e Bolsonaro. O povo não quer Bolsonaro, de uma forma ou de outra. Até quem o apoia é levado
essa manipulação de massas do fascismo para apoiá-lo. Não é um apoio concreto, efetivo, lúcido, certo? Então a contradição, povo e Bolsonaro. Superado Bolsonaro, a gente tem que superar o bolsonarismo, certo? E aí essa contradição também, povo e bolsonarismo, que o bolsonarismo não morre só eleitoralmente com a queda, com a derrubada, com a derrocada de Bolsonaro. Entendeu aí? Só que mesmo superado o bolsonarismo, ainda existe a contradição entre o povo e a democracia burguesa, pô. Porque o povo está cansado da democracia burguesa. Porque, como eu disse, a democracia burguesa gera um tipo de Estado democrático de direito que serve aos patrões, que serve às classes dominantes. Não serve não serve para fazer justiça. Tinha comentado, seja justiça em um sentido de Bobbio aí, de um justo meio é de Aristóteles, né? Ou em qual sentido for aí, filosófico, no sentido de dar a cada um o que ele é de direito. O direito não serve para isso. Esse Estado democrático de direito. Então, as camadas aí das classes trabalhadoras não suportam mais esse Estado democrático de direito porque ele não rompeu com a ditadura. Ele é um longa-manos. O que é isso? É uma extensão, é um segmento, é uma forma de durabilidade, de permanência no tempo e no espaço da ditadura militar. Mas aí eu repito, o que é que eu falei lá no começo? Que é voltada agora exclusivamente, majoritariamente, contra as camadas mais pobres, porra. Contra quem mora na favela, quem é preto, quem é favelado, porra. Quem é trabalhador, que está no corre todo dia. Meu camarada aí, Neto. Entendeu? É isso que a gente tem que enfrentar. Ministério Público também. Ministério Público não se manifesta. Como é que fica? Tá entendendo, pô? Só que isso não é de agora, entendeu? Esses problemas aí todos não são problemas do agora. Entendeu? Então, camaradas, temos que enfrentar tudo isso aí, certo? Temos que enfrentar tudo isso aí. Então, me lembra aquela ideia, lembram lá de Neymar, né? Aquela resenha de que saudade do que a gente nunca viveu, né? Então, essa defesa da democracia, se a gente pega a democracia no sentido clássico lá da Grécia Antiga, de Atenas, sentido de camadas populares, você ter o povo no comando, no centro do debate e tal, na polis, né? Ou seja, as cidades e estados lá da Grécia. Então é a luta por algo que ainda não aconteceu para a maioria da população, pô. Sabe? Embora, repito, tivemos avanços sim, pontuais e frágeis. Por quê? Porque ficaram calcados em ideais eleitoreiros, ou seja, ideais imediatos, sem focar em uma situação mais longeva e que pudesse efetivamente mudar os anseios da camada mais oprimida da sociedade, entendeu? Então, camaradas, eu acho que é isso, né? Deu pra bater uma ideiazinha bacana, né? Depois eu faço mais aí. Tem muita coisa ainda pra falar, viu? Mas, obrigado pelo apoio. Vou jogar isso aqui no YouTube, viu? Vou jogar no YouTube. Então, assim, se inscrevam lá no meu canal, Gabriel Barros. Compartilhem. Deem uma força aqui pro camarada pra gente seguir na luta. Pra que eu possa estar sempre fazendo aqui análises, certo? E a gente aprofundar, movimentar e unir, organizar a classe trabalhadora para fazer revolução, beleza? Tamo junto aí, hein? E até uma próxima.